Capítulo 105. Pedra Viva. Capítulo 105. Pedra Viva. Anteriormente, Sunny considerava as estátuas vivas como apenas isso, monumentos trazidos à vida por espíritos malignos. Havia muitos revenantes como esses perambulando pelas ruas da cidade amaldiçoada. Pegue o Cavaleiro Negro, por exemplo. Sunny estava quase certo de que o bastardo era na verdade apenas uma armadura com um espectro vingativo preso dentro dela. Ele não tinha provas de que havia um corpo real naquela fortaleza de aço em movimento, pelo menos. No entanto, depois de ver a Santa de Pedra morrer diante de seus olhos, ele não tinha tanta certeza de que ela e o Cavaleiro Negro eram a mesma coisa. Certamente havia semelhanças, até o design de suas armaduras era um pouco semelhante, como se um tivesse se originado do outro. Mas a armadura da guerreira de pedra parecia muito mais antiga. E então havia o pó de rubi que fluía das feridas da criatura de pedra em vez de sangue. Desde quando estátuas tinham sangue? Era quase como se essas criaturas estranhas fossem projetadas para possuir sua própria forma bizarra de vida. Pensando bem, os guerreiros de pedra se pareciam mais com seres artificiais trazidos à vida por alguma magia negra do que com criaturas mortas-vivas. Mistérios, mistérios, mistérios por toda parte. Talvez as runas descrevendo a Santa de Pedra pudessem fornecer algumas respostas. O eco, enquanto isso, estava ganhando vida. Duas chamas magentas se acenderam em seus olhos de pedra preciosa. A pedra de sua armadura de repente brilhava com um brilho metálico sutil, a superfície lisa de sua pele de granito se tornava um pouco menos rígida. Silenciosamente virando a cabeça, a centurião olhou para Sunny através da estreita fenda da viseira do capacete. Vamos ver. Ele se concentrou nas runas. Eco, Santa de Pedra. Classificação do Eco, Desperto. Classe do Eco, Monstro. Atributos do Eco, Mestre de Batalha, Inabalável, Marca da Divindade. Sunny piscou. Marca da Divindade? Era o mesmo que seu atributo original. Que negócio tinha uma criatura do pesadelo andando com vestígios de divindade em sua alma maligna e corrompida? E o que dizer desses outros atributos? Descrição do atributo Mestre de Batalha. Nascida no campo de batalha, a Santa de Pedra é proficiente em todas as formas de combate. Descrição do atributo Inabalável. A Santa de Pedra é altamente resistente a todas as formas de dano, além de ser totalmente imune a ataques mentais e de alma. Perplexo, Sunny balançou a cabeça. Não é de admirar que esses silenciosos guerreiros de pedra fossem tão mortais. Eles eram literalmente um grupo de máquinas assassinas criadas para durar o máximo possível e causar o máximo de dano possível no campo de batalha. Mas quem os havia criado? Deixando os atributos de lado, ele baixou o olhar e leu a próxima linha de runas. Descrição do Eco. Nas profundezas das cavernosas salas de seu sombrio domínio, o último filho do desconhecido os criou a partir da pedra para aplacar o fogo ardente em seu coração ressentido. No entanto, esse fogo apenas ficou mais quente. Projetados para trazer paz, eles nasceram, em vez disso, em uma guerra interminável. O desconhecido novamente. Ou melhor, seus filhos. Parecia que sua teoria estava correta. A Santa de Pedra era uma criatura artificial ou descendente de uma. De qualquer forma, isso foi antes de ser corrompida por, bem. Seja lá o que fosse que havia corrompido todas as criaturas do pesadelo, e especialmente aquelas na cidade amaldiçoada. Agora nem mesmo os deuses seriam capazes de descrever exatamente o que ela era. Não que isso importasse. Um monstro era um monstro. Sunny estava mais interessado no fato de que os traços de divindade que a guerreira de pedra carregava tinham que vir de seu criador original, que era pelo menos parcialmente um dos desconhecidos. O que significava que os desconhecidos, de fato, estavam intimamente relacionados aos deuses e à própria divindade. Assim como o misterioso tecelão. Desviando o olhar das runas, Sunny estudou o eco imóvel com seus olhos modificados.
O que ele viu o fez sorrir sombriamente. Assim como as memórias, a verdadeira essência do eco era tecida a partir de inúmeros fios de diamante que formavam um padrão infinitamente complexo. Só que, no caso dela, o padrão era ainda mais elaborado, superando tudo que Sunny havia visto antes. Duas brasas ardiam dentro do corpo da Santa de Pedra, servindo como âncoras para os fios intermináveis. Uma delas estava situada no local onde deveria estar o coração dela, a outra na parte inferior do abdômen. Sunny fechou um olho e olhou mais de perto. E ali, atrás do brilhante padrão dos fios de diamante, ele notou outro sistema muito mais primitivo e grosseiro de fios adamantinos. Eles perfuravam a carne de pedra do eco, assemelhando-se a um sistema nervoso humano. Esses fios também pareciam ser feitos de diamante, mas eram muito menos etéreos. Na verdade, eram inteiramente corpóreos. Sunny franziu a testa. Faz sentido, isso faz sentido. Espere, como isso faz sentido? As memórias e os ecos foram criados pelo feitiço. Eles eram artificiais. A Santa de Pedra também era artificial, mas de um modo muito mais mundano. Ela foi feita por um filho do desconhecido, assim como seu eco foi feito pelo feitiço. O que isso significava? Que a técnica que havia sido usada para criar a Santa de Pedra era assustadoramente semelhante à técnica que o feitiço usava, embora parecesse extremamente primitivo em comparação. Será que isso poderia significar que o próprio feitiço veio do desconhecido? Sunny fez uma careta e balançou a cabeça. Não, não. Embora fosse uma teoria sólida, havia pouca informação para considerá-la comprovada ou mesmo remotamente crível. Ele precisava descobrir mais, aprender mais, desvendar mais antes de começar a entender a verdadeira história que conectava o feitiço, os deuses, o desconhecido e sua própria vida em um único e assustador tecido. Mas haveria tempo para isso depois. Agora mesmo, ele tinha algo igualmente interessante bem ao seu alcance. Olhando uma última vez para o elegante monstro de pedra, Sunny engoliu e lambeu os lábios. Então, ele disse timidamente: Vamos fazer isso. Dando um passo à frente, ele hesitou e depois cuidadosamente colocou a mão no peitoral da armadura da Santa de Pedra, bem em frente ao local onde o principal nexo de sua trama de feitiço estava situado. Para sua surpresa, o peitoral parecia de pedra e estava quente ao toque. Era como se uma furiosa chama carmesim estivesse queimando dentro do peito da criatura do pesadelo. Assim que Sunny tocou no eco, uma nova sequência de runas apareceu no ar à sua frente. Transformar eco em uma sombra? Ele hesitou, novamente com medo de tomar a decisão. O que ele ia fazer se o processo tornasse a Santa de Pedra mais fraca ou até mesmo inútil? Tentando não pensar nessa possibilidade, Sunny suspirou e se forçou a dizer: sim. Uma mudança imperceptível aconteceu no mar da alma, como se uma rajada de vento aparecesse de repente do nada. A tranquila água escura parecia ao mesmo tempo imóvel e agitada. Então, uma pressão repentina veio de algum lugar acima. Levantando a cabeça, Sunny viu dois feixes escuros descendo das profundezas do núcleo das sombras. Um deles caiu sobre o eco, enquanto o outro pousou em uma das silenciosas sombras que ficavam imóveis atrás dele, como se os conectassem juntos. Banhada na luz escura, a sombra da Santa de Pedra Morta dissolveu-se lentamente nela. E então o eco começou a mudar. Capítulo 106. Criando um monstro. Sob os olhos atentos de Sunny, o eco começou a mudar. A luz que caía do núcleo das sombras parecia penetrar na carne da criatura de pedra, fazendo-a brilhar com um resplendor sombrio. Filamentos de névoa sombria emanavam debaixo de sua impenetrável armadura, fundindo-se lentamente com ela. Parecia que a Santa de Pedra estava envolta em uma chama negra fantasmagórica, sendo refeita por ela. O pouco de cor que havia em seu corpo foi apagado e substituído por nada além de escuridão.
Apenas 2 fogos carmesim ardendo em seus olhos rubis permaneceram, mudando levemente de tom e se tornando mais ameaçadores. Claro, todas essas mudanças estavam acontecendo na superfície. Se não fosse pela transformação traumática que Sunny passou para herdar uma parte da linhagem proibida do tecelão, isso teria sido tudo o que ele veria. No entanto, com os olhos alterados pela agonia de consumir a gota de sangue divino, ele conseguia ver muito mais. Sob a superfície, a essência do Eco também estava sendo alterada, de uma maneira muito mais fundamental do que sua aparência externa. As brasas brilhantes que serviam de âncoras para a trama de cordas de diamante perderam seu brilho, tornando-se tão transparentes e vazias quanto o próprio núcleo das sombras. As cordas de diamante desapareceram, substituídas por um mar de escuridão. Essa escuridão tinha uma forma, um contorno que seguia perfeitamente as linhas do corpo da Santa de Pedra. Era como se uma sombra viva agora habitasse, usurpando o papel que havia sido desempenhado pelo padrão das cordas mágicas uma vez. Embora semelhante na aparência ao Eco original, essa nova criatura era um tipo completamente diferente de existência. Sunny nunca tinha visto nada parecido antes. Foi criado pelo seu aspecto, afinal. O processo de transformação, enquanto isso, estava chegando ao fim. O raio de luz escura emitido pelo núcleo das sombras estava desaparecendo, seu reflexo se afogando na água calma do mar silencioso. As chamas negras já estavam totalmente absorvidas pela armadura petrificada da Centurião, junto com o brilho sombrio de sua pele lisa de granito. Sunny observou a Santa de Pedra. Vestida com a armadura negra e sem brilho, com 2 chamas rubi ardendo nas sombras profundas da viseira, ela parecia uma encarnação de pura escuridão, um demônio nobre enviado para travar guerra contra o céu das profundezas do inferno. O que mudou mais, no entanto, foi sua presença. Antes, o Eco parecia uma casca vazia, uma ferramenta mágica em vez de um ser real. Agora, no entanto, havia indícios de uma vontade misteriosa em seus olhos carmesim, uma sensação sutil de que havia um lampejo nascente de consciência ardendo em algum lugar profundo dentro de sua alma sem luz. Ou qualquer coisa que o monstro ameaçador tivesse em vez de uma alma. Isso era uma sombra. Assim que esse pensamento apareceu na mente de Sunny, a voz vagamente familiar do feitiço ressoou acima das águas escuras do mar da alma. Você criou um monstro sombrio, Santa de Pedra. Ao ouvir essas palavras, Sunny sorriu. No entanto, um segundo depois, o sorriso desapareceu de seus lábios, substituído por uma expressão de dor. Somente agora, após o processo estar completo, ele sentiu um vazio sutil impregnando todo o seu corpo. Ele se sentiu enfraquecido. A perda de 100 fragmentos de sombra finalmente mostrava seu efeito. Ele suspeitava que gastá-los dessa maneira reverteria o processo de acumulação de poder que o consumira nos últimos meses, mas ainda era uma sensação desagradável. Ele estava muito mais forte do que durante a jornada pelo labirinto, no entanto, parte de sua força física estava inegavelmente perdida, deixando-o com um amargo sentimento de arrependimento. Não, ele sabia que isso aconteceria e decidiu prosseguir com o experimento mesmo assim. Valeu a pena. Esquecendo-se da mudança em seu estado físico, Sunny caminhou ao redor de sua sombra e a observou de diferentes ângulos. Os olhos da Santa de Pedra acompanhavam silenciosamente seus movimentos, enviando lampejos de luz carmesim refletindo na superfície negra do mar tranquilo. Isso é incrível. Eu me pergunto do que ela é capaz. Invocando as runas, Sunny notou imediatamente que havia um novo agrupamento brilhando logo abaixo daquele que descrevia seus ecos. Sombras, Santa de Pedra. Animado para aprender mais sobre seu novo monstro de estimação, Sunny estava prestes a concentrar sua atenção nas runas, mas parou e olhou para sua própria sombra, um pouco envergonhado. Desculpa. Como você está se sentindo, amigo? Você não está, você sabe, com ciúmes ou algo assim. A sombra desviou o olhar e fingiu que não o conhecia.
Aparentemente, era indiferente à aparição de uma nova criatura sombria a seu serviço, mesmo que essa nova sombra tivesse uma letra maiúscula em seu nome. Bem, eu só queria dizer que você não deveria estar. Eu ainda valorizo muito você, mesmo que a Santa de Pedra provavelmente seja capaz de fatiar monstros poderosos em pedaços minúsculos com sua espada, enquanto você ainda é apenas uma peça inútil de um batedor incrivelmente capaz e meu confidente mais confiável. Eu ainda aprecio você. Ele encarou a sombra por um momento, e vendo que não reagiu de forma alguma, virou-se. Esse cara, é melhor ele melhorar o jogo dele. Concentrando-se nas runas, Sunny invocou a descrição da sombra e leu. Sombra, Santa de Pedra. Rank da sombra, desperta. Classe da sombra, monstro. Atributos da sombra, mestre de batalha, inabalável, centelha de divindade. Sunny piscou. Parecia que o atributo divino da Santa de Pedra havia evoluído para combinar com o dele. Seria porque ele era o mestre dela. Essa foi uma surpresa agradável. No entanto, ele ainda não via como ela era diferente de antes. Franzindo a testa, ele continuou a olhar as runas cintilantes. Descrição da sombra. Santa de Pedra foi criada pelo traiçoeiro perdido da luz na escuridão amaldiçoada da costa esquecida. De novo com essa coisa de traiçoeiro. Será que posso ter outra descrição? Mas no momento seguinte, ele esqueceu toda essa pequena frustração. Porque a linha seguinte de runas mostrou-lhe algo realmente inesperado. Logo abaixo da descrição, um conjunto familiar de runas brilhava no ar. Fragmentos da sombra, 0 de 200.